Meu nome é Lavínia Cerqueira e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado por Cuidados e Implicações da Anquilose em Dentes Descidos como Fator Etiológico de Maloclusões, por meio de uma revisão de literatura. Esse trabalho foi desenvolvido sob orientação da professora Tatiana Lira e com a orientação do professor Michelson Costa. Durante a infância, os dentes desempenham um papel essencial no desenvolvimento oral e na mastigação. A erupção dentária normalmente começa por volta dos 6 meses, com a dentição decídua, que será gradualmente substituída pelos dentes permanentes. A atenção precoce é essencial para evitar impactos na saúde bucal e no desenvolvimento infantil. A maloclusão é caracterizada como uma anomalia de desenvolvimento que afeta os dentes ou o arco dentário. Além dos impactos estéticos, ela pode comprometer a função mastigatória, ocasionar distúrbios funcionais e também afetar diretamente na qualidade de vida do paciente. A maloclusão possui diversos fatores etiológicos, entre eles a anquilose dentária. O objetivo desse trabalho é abordar a anquilose em dentes descidos, destacando os cuidados e implicações dessa condição na oclusão normal. Também discutir como o cirurgião dentista pode atuar de forma preventiva e interceptiva, tudo isso por meio de uma revisão de literatura, auxiliando assim na formação de um diagnóstico correto e na definição de uma conduta terapêutica adequada, evitando futuras maloclusões. Os dados foram obtidos por meio de pesquisas dentro dessas plataformas. A maioria dos trabalhos selecionados foram publicados entre 2018 e 2024, porém também foram incluídos alguns artigos mais antigos com uma relevância científica. Esses foram os termos utilizados tanto em português quanto em inglês. Como critérios de inclusão, foram definidos artigos em português e inglês publicados e integralmente disponíveis em formato eletrônico, e também relacionados com o tema. Já para os critérios de exclusão, foram utilizados trabalhos em idiomas diferentes, artigos duplicados, artigos que não se relacionavam com o tema proposto e artigos eletrônicos que não estavam disponíveis para uma leitura completa de forma gratuita. Bom, e o que seria, né, a anquilose? A anquilose é uma anomalia de erupção que se caracteriza pela fusão do cemento com o osso alveolar, e isso ocorre devido à obliteração do ligamento periodontal em áreas específicas ao redor da superfície radicular, que acaba resultando na imobilidade do dente e na infraoclusão. Ou seja, enquanto os dentes adjacentes continuam com seu desenvolvimento e crescimento oclusal, os dentes anquilosados eles ficam em posição estagnada, eles são incapazes de acompanhar o processo de erupção adequado. É importante ressaltar também que na dentição decídua, a prevalência da anquilose é maior em comparação à dentição permanente. A prevalência da anquilose é similar entre gêneros, porém, estudos indicam que crianças brancas parecem ser mais afetadas do que crianças negras. É importante destacar também que a ocorrência da infraoclusão em molares descidos, ela varia bastante, ficando entre 1,3% e 38,5% em diferentes grupos populacionais. O segundo molar descido é o dente mais afetado por essa condição. Além disso, estudos apontam que existe uma relação entre o dente afetado e a idade da criança. Ou seja, o primeiro molar descido inferior ele é mais prevalente antes dos 9 anos, enquanto o segundo molar descido inferior ele é mais afetado em pacientes com mais de 9 anos. Existe um consenso entre os autores em relação à etiologia da anquilose, que é considerada indeterminada. Na literatura, algumas teorias foram propostas. Entre elas, a teoria do trauma, que sugere que lesões no ligamento periodontal, resultantes de traumas como danos térmicos ou químicos, força mastigatória excessiva dos dentes vizinhos, reimplantes dentários, infecções periapicais e também a ausência oclusal podem contribuir para a anquilose. Já a teoria do metabolismo local aponta que qualquer fator que interfira nele e cause um desequilíbrio no processo de reabsorção radicular ou deposição óssea durante a risólise dos dentes descidos pode levar à perda do ligamento periodontal antes que as raízes dos dentes descidos sejam reabsorvidas. Assim, acaba facilitando a fusão entre o osso e o cemento e resultando na anquilose. Por fim, a teoria genética, que aponta que existe uma alta incidência entre irmãos, porém sem distinção de gênero. Estudos indicam que mais de 40% dos pacientes possuem familiares afetados, evidenciando uma forte influência genética. A classificação da gravidade da anquilose é dividida em 3 graus. Leve, onde a face oclusal está a cerca de 1 milímetro abaixo do plano oclusal. Moderado, quando está no nível da área de contato dos dentes adjacentes. E grave, quando está no nível ou abaixo do tecido gengival interproximal de uma ou ambas as superfícies dentárias adjacentes. Nessa imagem, podemos também observar essa classificação. O diagnóstico preciso da anquilose é fundamental para um tratamento adequado, exigindo uma análise do histórico médico e também um exame clínico detalhado.
Existem algumas ferramentas para o diagnóstico, como raio-x dentais, panorâmicas, tomografia computadorizada de feixe cônico, modelos diagnósticos, escaneamento intraoral e também a fotografia dentária. Na avaliação clínica, com o uso de uma sonda milimetrada, a superfície oclusal do dente afetado fica pelo menos 1 milímetro abaixo do plano oclusal dos dentes adjacentes, podendo estar acompanhada de som característico à percussão, perda de mobilidade e risco de extrusão do dente antagonista. Na técnica da percussão vertical, quando um sonco é identificado, o teste é considerado positivo. Isso ocorre justamente por conta da perda do ligamento periodontal, que acaba transmitindo as forças diretamente entre as estruturas mineralizadas e acaba ressoando ao longo do dente e do osso. Porém, de acordo com Guimarães, em 2018, nem todos os dentes anquilosados emitem esse som agudo. Em concordância, a Heikes, em 2016, afirma que quando se tem 20% ou mais da superfície radicular afetada, esse som ele é mais evidente. De acordo com a Etiol, em 2018, é necessário que pelo menos 10% da superfície radicular esteja anquilosada para que a mobilidade seja comprometida. Portanto, podemos observar que sinais clínicos possuem suas limitações e que não devem ser utilizados de forma isolada. Podemos, assim, lançar mão dos exames radiográficos, onde podemos observar a ausência do espaço do ligamento periodontal, a integridade da lâmina dura, identificar sinais de reabsorção radicular nos dentes descidos e acompanhar o processo de erupção, além de avaliar o dente permanente. No entanto, de acordo com Brito, em 2010, quando as áreas da anquilose ocorrem em locais como vestibular, lingual, palatino ou na região de bi ou trifurcação, o diagnóstico radiográfico ele pode ser dificultado. Porém, a introdução da tomografia computadorizada de feixe cônico aprimorou o diagnóstico, oferecendo uma visão tridimensional detalhada da extensão da anquilose, do osso alveolar e de possíveis patologias radiculares. Existem algumas consequências relacionadas à maloclusão, como a inclinação dos dentes adjacentes, defeito ósseo e erupção retardada dos sucessores permanentes, resultando assim na perda de espaço no arco para o dente sucessor, como podemos observar na imagem. Mordida aberta lateral, que ocorre devido à restrição no crescimento vertical do processo alveolar, que acaba impedindo o dente de atingir o plano oclusal adequado. Mordida aberta posterior com interposição lingual, a língua tende a ocupar esse espaço gerado pela infraoclusão. A extrusão do dente antagonista, que ocorre por conta da falta de contato entre o dente superior com o inferior. O aprofundamento da curva de Spear, que ocorre devido à infraoclusão, na qual os dentes adjacentes acabam inclinando para ocupar o espaço livre e os antagonistas extruem, alterando assim o equilíbrio funcional da arcada dentária. A anquilose dentária grave ela pode causar um desvio da linha média para o lado do dente infraocluído, especialmente em casos unilaterais. E essas alterações oclusais acabam comprometendo a mastigação, reduzindo a eficiência na trituração dos alimentos e dificultando no processo mastigatório. Avanços na odontologia digital, como escaneamento intraoral e análise oclusal digital, melhoraram o monitoramento da infraoclusão, permitindo intervenções precoces e também tratamentos mais previsíveis. As abordagens vão desde opções mais conservadoras, como o acompanhamento clínico e radiográfico sem intervenção, até alternativas mais invasivas, como a extração do dente afetado e o uso de mantenedores de espaço. A escolha do tratamento depende da gravidade da infraoclusão, da presença do dente sucessor, do grau de reabsorção do dente afetado, impactos na oclusão e também do estágio radicular. Em relação a casos com sucessor permanente presente, existe um consenso entre os autores de que o tratamento varia conforme a gravidade do caso. De acordo com Negri, em 2019, na anquilose leve, recomenda-se a supervisão clínica e radiográfica a cada 6 a 12 meses, utilizando radiografias e modelos de estudo justamente para avaliar a reabsorção radicular do dente afetado e também o desenvolvimento do dente sucessor. Segundo Monteiro, em 2024, se o dente sucessor não tiver formação radicular suficiente para a erupção, podem ser utilizadas resinas compostas, coroas de aço ou metálicas fundidas, justamente para melhorar os contatos proximais, a estética e também a função. Rezende, em 2019, destaca que, ao atingir o estágio 8 de Nola, o dente descido deve ser extraído justamente para permitir a erupção natural do dente permanente. Além disso, quando o dente permanente erupciona assimetricamente ao dente descido anquilosado, recomenda-se extrair o dente anquilosado e usar um mantenedor de espaço para prevenir a perda prematura de espaço.
Em relação a casos com sucessor permanente ausente, existe uma divergência entre os autores entre a preservação ou a extração do dente afetado. Madeira, em 2005, recomenda conservar os dentes com infraoclusão leve ou moderada, com absorção lenta, utilizando intervenções para aumentar sua altura e também estabilizar sua oclusão. Em concordância, Rodrigues, em 2020, aponta que reconstruções coronárias com resinas compostas são indicadas em caso de agenesia do sucessor. Em desacordo, Guimarães, em 2018, recomenda a extração do dente infraocluído, sem sucessor permanente, acompanhada da instalação de um mantenedor de espaço, a fim de estimular a regeneração óssea e também o crescimento ativo do processo alveolar. Com base no mesmo princípio, Alves, em 2011, defende que, em caso de infraoclusão severa, a extração do dente afetado e o uso de um recuperador ou mantenedor de espaço é indicada. Em acordo, Gariba, em 2018, sugere a extração de molares infraocluídos sem sucessor permanente e monitoramento contínuo em pacientes em fase de crescimento. O tratamento ortodôntico pode ser tanto pelo fechamento do espaço ou a preservação, com o uso de um mantenedor, justamente para evitar a perda óssea, para que seja possível realizar uma reabilitação futura com prótese ou com implante. Entre os artigos utilizados nesse trabalho, existe um consenso crescente entre os autores na abordagem da extração seguida do uso de um mantenedor de espaço, justamente para promover a regeneração óssea, estimular o crescimento ativo do processo alveolar e também preparar para uma futura reabilitação. Bom, concluo com as seguintes considerações finais. A falta de uma etiologia clara evidencia a necessidade de novos estudos e de pesquisas futuras para entender melhor essas causas envolvidas. Tecnologias como a tomografia computadorizada de feixe cônico têm contribuído significativamente para aumentar a precisão do diagnóstico, tornando assim o manejo clínico mais eficiente. É essencial considerar as particularidades de cada paciente ao elaborar o plano de tratamento. Devemos sempre buscar evitar essas implicações indesejadas, especialmente as relacionadas às maloclusões, que podem impactar negativamente na saúde e na qualidade de vida do paciente. É necessário também uma abordagem terapêutica eficaz, com foco no bem-estar e na saúde geral do paciente, com o objetivo de sempre alcançar resultados funcionais e estéticos satisfatórios. Essas são as minhas referências.